Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Betimcast Diálogos do Cotidiano, o podcast do Jornal O Tempo Betim, o nosso ponto de encontro de toda terça-feira, 7 da noite, aqui no nosso canal no YouTube. Vamos falar de comunicação? Pois é, há 30 anos atrás, para uma empresa anunciar, o mercado era completamente diferente. Televisão, rádio, jornal, outdoor, material impresso. Esse era o cenário do mercado. Mas hoje, uma marca disputa atenção com muita coisa. Sejam as redes sociais, plataformas digitais, buscadores, marketing de influência e agora a inteligência artificial. A P&B Comunicação nasceu quando o cenário ainda era analógico e veio acompanhando todas essas transformações ao longo de 3 décadas. Para nos ajudar a contar um pouquinho da transformação que a comunicação e o marketing sofreram, principalmente a publicidade, sofreram ao longo dessas 3 décadas, eu tenho o prazer de receber 2 dos 3 sócios da agência que vão bater um papo com a gente sobre tudo isso. Sejam muito bem-vindos, Leonardo e Giovanni. Obrigado, nós que agradecemos aqui a oportunidade de estar aqui com você, Marcinho. Então, deixa eu só terminar as apresentações. O Leonardo, ele é diretor de planejamento, enquanto que o Giovanni é o diretor comercial. E além deles, tem o Luciano Bonfim, que é o diretor de criação. Eles são 3 sócios e a gente vai começar a bater um papo. Mas antes de a gente começar a falar sobre vocês, sobre a história de vocês e tudo, eu queria que vocês voltassem um pouquinho. Giovanni vai contar como que Betim entrou na história da vida dele e Léo também. Como que é a cidade na relação de vocês, na vida de vocês? Vocês nasceram? Me conta aí, para quem não conhece. Na verdade, primeiro gostaria de agradecer o convite, fico extremamente lisonjeado. O Grupo O Tempo é uma marca que a gente trabalhou muito no passado, né? Com uma série de projetos. Muitas né? parcerias, Muitas né? parcerias e, enfim, nós temos um orgulho aqui de estar presente hoje, contando um pouquinho dessa história de 30 anos. Bom, Marcinho, nascer na publicidade em 1996... Não, eu falo você, o Leonardo, assim. Cara, eu... Foi criado aonde? Jogava bola aonde? Estudava aonde? Na verdade, sou de Betim, né? Tenho Betim como referência de vida, né? Meus amigos estão em Betim, minha família está em Betim, né? Eu sempre estudei no Gigante da Vila, depois estudei no Colégio Batista, fui para o Salesiano em Belo Horizonte, me formei e depois, na primeira 8ª série que eu fiz, porque eu fui reprovado uma vez na primeira 8ª série. Gente, é raro isso, tentar uma bomba na 8ª é coisa rara. Naquela 8ª série, e aí eu fui para Belo Horizonte, me formei no Colégio Salesiano, mas eu já sabia o que eu queria, né? Naquela época, eu queria já ser designer. E aí eu comecei a estudar sobre isso e nós só tínhamos uma referência em Minas Gerais, que era a FUMA, que era uma faculdade aqui, local, era a única de Minas Gerais, mas eu queria fazer design, era o meu sonho, minha realização. Minha família, minha mãe é uma artista fantástica, minha irmã é uma artista plástica, né? Fala o nome delas, por favor. Minha mãe Nelly, Fabiana, minha irmã, ela trabalhou no município, na FUNARB à época, hoje Secretaria de Cultura, sempre trabalhou na prefeitura, professora de professora de artes plásticas, uma baita escultora, né? Então faz peças de bronze maravilhosa e de mármore. Eu tenho também sobrinhas que trabalham com arte também, né? Enfim. A criatividade está ali no DNA familiar, né? Está no DNA familiar. Então eu fui para essa área, para a área de comunicação, né? E fugi da área de advocacia, porque minha família todos são advogados, inclusive meu irmão gêmeo é advogado, eu tenho um irmão mais velho advogado, e o meu pai foi procurador do município também, né, de Betim, durante 26 anos, como procurador-chefe, foi procurador a vida toda, né? Hoje tem aí algumas memórias do meu pai, porque ele foi referendado aí e homenageado. Nós temos uma rua em nome dele em Betim, uma rua em nome dele em Garapé, nós temos aí também uma sala no Legislativo Municipal, nós temos na OAB também uma sala em homenagem a ele, né? Papai foi uma referência. Meu pai chamava Eduardo Lopes Filho, falecido, né? Mas ele foi um cara... Fica a lembrança dele, né? Fica a lembrança. Em Betim, em alguns lugares, a gente acaba tendo essa lembrança. E sempre também nas negociações com alguns clientes, né? E ele falando assim...
pé no chão. Então nós vamos contar alguns casos engraçados também, né, nessa situação, né, dele trazer a Tem gente para dedo uma dele na realidade. PIB, então. Ah, sim, com certeza tem. Ele foi um cara, um incentivador também. Nós tínhamos uma sala ao lado dele. A PIB nasceu ao lado do escritório dele, numa sala no escritório de advocacia. Apadrinhou de alguma forma, né? Ele apadrinhou, assim como também o pai do Luciano, que começou aquela época, né? Nos emprestou um computador para poder começarmos a vida na publicidade, porque as coisas eram muito difíceis, uma realidade muito diferente, né? E nem a profissão era uma profissão que as pessoas entendiam que era design, né? E aí hoje fala-se design de carro, design de uma caneta, o design de qualquer coisa. Mas antigamente ninguém sabia o que era design, né? Então era muito difícil esse entendimento, até que nós começamos a culturar esse mercado. Isso realmente foi muito difícil no começo, né? Você quebrar todos os estigmas, quebrar e mostrar para que você veio, né? O que significava, o que você fazia. O que você fazia, né? Isso era muito difícil, né? Hoje está mais comumente, melhor, né? Um pouquinho melhor, né? Mas como você falou aí na apresentação, eu vim de uma era analógica da comunicação, da publicidade, né? Viemos. E aí constituiu-se a PIB em 1996, Marcinho. E em 1996 foi outro desafio, porque não se existia internet também. Nós vamos voltar a falar sobre PIB, agora vamos dar a voz para o nosso querido Giovanni, que nos representa a cidade de Pará de Minas. Giovanni, me conta aqui, como que você foi parar na PIB? Marcinho, primeiramente queria falar que é uma felicidade imensa estar aqui com você. Nossa. Tenho muita admiração pelo seu profissionalismo. Obrigado, querido. E falando um pouquinho da minha história também, eu sou nascido em Pará de Minas, fui criado em Pará de Minas, uma cidade boa. A cidade que eu tenho muito orgulho de ser paraminense, porque Pará de Minas exporta talento em todas as áreas. Se você for olhar hoje, em todas as áreas. E ali eu fui criado. Eu venho de uma família que todo mundo é do comércio. Meu pai tinha uma mercearia na época e com 8 anos de idade já estava atrás de um balcão de mercearia. Bom vendedor, né? Ali é a época da caderneta, né? Que a gente sabia o nome de todos os moradores do bairro. E ali você já sabia o que era marketing. Porque você tinha que atender a necessidade e os desejos dos consumidores ali. Olha que interessante. Naquela época, com 8 anos, precisa ter esse produto, precisa entregar esse horário na casa de tal cliente, precisa fazer dessa forma, senão o cliente vai comprar do outro concorrente. E ali eu já estava sendo preparado. Havia reclamação também, né? Exatamente o que estava errado. Isso, justamente. E ali melhorando todo dia o negócio. E na época ainda não tinha os grandes supermercados. Tinha um ou outro, mas já era uma tendência, vinha as grandes redes para a cidade. E eu sempre falando com meu pai, vamos aprimorar o negócio, vamos expandir. Meu pai falava, não, eu quero que você estuda. Esse negócio aqui vai ficar difícil para quem é pequeno, porque vai vir os grandes e você tem que trabalhar sábado, domingo, é muito trabalhoso o negócio. Vai estudar. Uma vida melhor para você. E eu falei, poxa, pai, vamos fazer tal. Não, quero que você estude tal. Então, beleza. E eu estudei lá no grupo no Governador Valadares, no ensino médio, na escola Manuel Batista. Na época já adotava as apostilas do Soma de Belo Horizonte. Uhum. E eu fui estudar no Soma, fazer um pré-vestibular no Soma. E ali eu passei em 3 faculdades. Passei em Engenharia Mecatrônica na PUC, Administração na Federal e Publicidade e Propaganda em Joatuba. Mas assim, né? Ao extremo. Mas eu sempre fui muito bom em matemática e eu pensei, e naquele momento meu pai necessitava da minha presença, que ele teve alguns problemas lá no negócio dele. Eu falei, Joatuba era mais próximo, né? Joatuba mais próximo, eu vou voltar. Falecido Instituto J. Andrade, tá, gente? Que isso. Não, falecido. Já foi de arrasta. Mas o J. Andrade teve uma característica muito importante na época, porque, não sei se você lembra disso, você pagava o valor hora, o dobro de Belo Horizonte. Então nós tivemos a oportunidade de aprender com bons profissionais, bons professores e executivos de mercado. Então, assim, aí eu tive a oportunidade de voltar para Pará de Minas, ali eu ajudei meu pai no negócio dele e comecei a estudar em Joatuba e lá eu conheci o Léo. Isso que eu ia perguntar. Vocês se conheceram na faculdade, então? Sim.
Foi na segunda faculdade, eu estava na segunda faculdade já. Eu queria, porque a PIB, ela cresceu um pouco, e saímos do núcleo de design, porque trabalhávamos com design para outras agências de propaganda, criávamos design, mas a necessidade dos clientes queriam que permanecer na agência. E nós não tínhamos esse conhecimento, não era só agregar profissionais. E eu voltei para uma cadeira de faculdade, foi lá que eu conheci o Giovanni, né? O Giovanni já tinha uma agência em Pará de Minas, né? E a gente começou... Como chamava a sua agência? Na verdade, a gente montou a agência no 5º período. Então, Você assim, e seus colegas de sala. eu, o Elvis, da Record, e o Otacílio, que hoje ele era assessor de um deputado e hoje ele é engenheiro, agrimensor. Na época, no 5º período de faculdade, nós montamos a Zoom Propaganda e Marketing, que tinha um conceito... Que atuava lá em Pará de Minas. Atuava em Pará de Minas e na região ali. E um conceito muito diferenciado, foi o primeiro iMac da cidade, primeira impressora A3. Então, assim, o pessoal ia lá para conhecer o iMac. E assim, a gente já montou uma estrutura, assim, totalmente diferenciada na época, um conceito diferenciado. E aí eu deixo aqui... a minha gratidão ao meu saudoso pai, que foi um grande apoiador, que nem o Léo falou que o pai dele apoiou, o pai do Luciano também apoiou, e faz toda a diferença, porque meu pai, ele sempre me apoiava, e ali, Márcio, era muito engraçado, que depois de anos, o gerente me contou do banco que a gente ali no primeiro ano, um cheque especial, passando dificuldade, porque assim, nós abrimos uma estrutura grande sem ter cliente. Nós fomos assim, jovens, né? Ousados, né? Corajosos. E ali a gente trabalhava fazendo... Minha própria família me deu muita oportunidade. E ali a gente trabalhava pro ponto de equilíbrio. E às vezes nem chegava no ponto de equilíbrio, mensalmente falando. Era pagar as contas, né? Pagar as contas. E assim, ele virava, depois que meu pai faleceu, o gerente do banco chegou, nós estávamos numa festividade lá em Pará de Minas, e falou assim, cara, eu tenho que te contar uma história. Todo mês seu pai me ligava, me perguntava, como que tá? Tá no cheque especial, mas não tá para estourar, não. Se for estourar, você me fala que eu vou cobrir, porque esses meninos estão trabalhando demais. É o back-office, né? Tá dando gosto, porque eu trabalhava de manhã com ele, à tarde eu ia para a agência, de noite ia para a faculdade, voltava da faculdade e ia para a agência. Para trabalhar mais um pouco. Para trabalhar até 3 horas. E assim, isso foi meses fazendo isso, entendeu? Então assim, muita gratidão, porque ele dava um certo incentivo, ele deitava do meu lado e falava, e como é que tá, pai? Não, tá bem, nós fechamos o negócio, mas ele sabia de tudo. Como por tava, dentro de tudo. Por dentro de tudo. Então, assim, muita gratidão. Assim. É muito bom saber que a gente tem esse suporte, né? Assim, de pai, família e tal. Mas vamos voltar um pouquinho lá para a gente falar sobre novidades e essa comemoração das 3 décadas da PIB. Mas antes de a gente fazer o comparativo com agora, eu queria ver assim, Léo, como que era em 96? Assim, você falou que era um computador e tal, não sei o quê. Mas vamos fazer uma análise do mercado. Como que era o mercado de comunicação e publicidade em Betim naquela época? E foi até... Faz um paralelo de como foi nesses primeiros anos da PIB. Na verdade, vamos falar que ainda existia, né, o mercado de comunicação, né? Nós já tínhamos era o jornal O Tempo? Nós tínhamos... Rádio Liberdade? Você tinha como rádio, como veículos de comunicação profissional, você tinha o jornal O Tempo e a Rádio Liberdade. Basicamente, você não tinha... São os maiores, né? São os maiores, continuam sendo, né, tendo grande representatividade até hoje, mas não se tinha mais nada, né? Eu falo do ponto de vista do empresário, é que naquela época eles não tinham essa visão empresarial, quase não se tinha marca, se tinha um caractere de computador escrito, o nome. Então, assim, era muito difícil. Um mercado onde as pessoas também não valorizavam, né? Não investiam, porque o comércio, Betim era uma cidade também muito diferente, com realidade muito diferente de hoje. Então, as pessoas muito se conheciam, principalmente em cada regional. As pessoas se conheciam, então as coisas aconteciam dentro de uma regional. Então, dentro do centro, dentro da outra regional, enfim. A PIB nasceu justamente numa época que a Fiat começou a repassar recursos para o município, era mais ou menos na mesma época, e o município começou a crescer também, né? Isso de alguma forma foi sorte ou foi uma estratégia de vocês?
Na verdade, nossa região... Porque o começo pode ter sido difícil, mas a PIB foi crescendo e foi conquistando espaço dela. Eu acho que a palavra que resume muito a PIB, até mesmo com a entrada do Giovanni, chama resiliência, né? Quando nós iniciamos a PIB em 96, naquela época não se tinha internet. Então não sei como é que os mais jovens hoje fazem se tirar a internet deles, né? Mas naquela época não se tinha internet. Se tirar a internet mesmo, não sei o que eu faço, Léo. É a internet. Então, até as pesquisas para o desenvolvimento de marca era completamente diferente, né? Então tudo era um pouco mais difícil. As coisas eram... mais trabalhosas, né? Mais trabalhosas. Mas eu falo de resiliência porque, da mesma forma que como você inicia um projeto, inicia uma empresa, você precisa investir também o seu tempo. Acho que são 3 esforços que são juntos, eles que fazem qualquer coisa acontecer. Que é o esforço de trabalho, o esforço financeiro e o esforço emocional, né? O financeiro, como que a gente tinha que lidar com isso? Como nós não tínhamos dinheiro, era muito difícil, ninguém se contratava porque não sabia o que era design. Eu e o Luciano abrimos mão de trabalhar 7 anos de graça. Ou seja, todo o recurso que nós tínhamos, ele era alocado na PIB para compra de um equipamento, de um hardware, enfim, de qualquer outra coisa. Você não tinha um prolabore, né? Nós não tínhamos absolutamente nada, né? Então, por exemplo, eu fumava e não tinha dinheiro para comprar um maço de cigarro, né? Então, cada um tinha que desenvolver projetos fora. Eu era professor, fui professor também da escola municipal. E aí a gente tinha que virar... Girava o sustento, né? Girava o sustento. E a gente, tudo que ganhava, tudo que precisava... Casado nessa época? Não, eu estou com a Rosana... Um beijo para Rosana, tia Rô, inclusive. Eu estou com a Rosana há 31 anos. Ano que vem comemoramos 25 anos de casamento e 32 anos que estamos juntos. Mas ela já era sua namorada. Já era minha namorada. Nós já estávamos juntos, né? Tentando... Segurou muito sua onda também, né? Ah, com certeza, né? Eu acho que faz parte, né? Uma mulher... Claro, poxa. Uma mulher também, pulso forte como ela, né? Ao meu lado e tal. E isso faz com que a gente também crie valores Por isso estão juntos há faça 31 anos, né? 31 anos, né? É uma história grande, né? Esteve comigo nos momentos áureos, mas esteve também em momentos muito ruins da nossa história, né? Momentos difíceis financeiros, né? E momentos também de perda de pessoas, né? Então isso foi muito complicado, porque quando eu casei com ela, 2 meses depois, o meu pai faleceu e o pai dela, no mês seguinte, sofreu um AVC. Sabe? Nossa, então foi assim? Foi numa sequência muito difícil e um começo de vida também financeiro muito difícil. Então, assim, as coisas aconteceram também então, dificuldades você tem na vida, né? Mas você tem que objetivar, você tem que ter resiliência. Eu acho que a palavra é porque não é persistência, é resiliência, é você cair e levantar e continuar indiferente de qualquer coisa, todos os dias, né? Acordar com objetivo, acordar sabe, com paixão, com propósito, porque senão você não chega em absolutamente lugar nenhum, né? Você falou dessa questão das dificuldades, eu quero falar mais com o Giovanni sobre o comercial, sobre essa questão mesmo da venda, a gente até falar sobre vendas para a galera que aposta que vai gostar de falar desse assunto. Isso ele é muito bom. É bom, foi criado praticamente, o berço dele já estava ali vendendo. Mas me conta aqui uma coisa, você falou das dificuldades, e nesses anos todos, assim, quais são as maiores dificuldades que a PIB passou, para além de situações que são inerentes à própria agência, como, por exemplo, a pandemia. A pandemia aconteceu com todo mundo, estando preparado ou não, todo mundo tomou uma porrada nas costas. Mas quais são as maiores dificuldades? Foi conseguir criar uma cartela de clientes? O que mais foi difícil nesses primeiros 7 anos que você falou aí? Primeiro era fazer com que as pessoas entendessem a importância da comunicação. Hoje, quando dou palestras ou gravo vídeos e tal, né, e falo sobre a comunicação como um dos pilares de gestão, né? Porque o que eu acho mais engraçado, sabe, assim, fazendo só um preâmbulo primeiro, para que a gente chegue nesse fato, é você entender que as pessoas elas preparam uma baita de uma empresa com produto, com maquinário, faz um produto perfeito, ou tem uma prestação de serviço envelopada, perfeita para poder fazer, mas não fazem propaganda. E não investem em propaganda, e não acredito que aquilo seja um dos pilares. Por quê? Aí na hora de entrar, de vender o produto, não vendem. Aí falam que a culpabilidade, aí chega um outro com produto inferior ou com uma prestação de serviço inferior, ele consegue se sobrepor muito mais no mercado do que aquele que não faz. Então, um dos pilares iniciais é a comunicação.
Historicamente, dos 30 anos de vivência, nós tivemos aí dificuldades, nós tivemos aí, vamos falar assim, no português literal, né? Nós chegamos a quebrar 3 vezes, né? Mas quebramos e nos erguemos com o mesmo CNPJ, né? Porque nós temos um compromisso com a nossa ética, retidão, acho que... Mas não chegaram a parar a agência, né? A agência continuou trabalhando? Não, parar não, mas continuamos trabalhando, né? Continuamos trabalhando, mas tivemos dificuldades naquela época em detrimento de governo, né? Em detrimento de perda de contratos. Um mercado muito sensível, né? Exatamente. Todas as vezes que existe aí um tipo de dificuldade... Uma crise na bolsa... você tem uma suspensão desse primeiro corte, meio, né? o primeiro corte. Nós somos o primeiro a ser retomados e o primeiro a ser cortados também. Então, na verdade, a gente teve muitas dificuldades, mas inicialmente nos primeiros 7 anos é de você formar uma carteira de clientes, né? De você começar a fazer uma carteira de clientes que fosse de forma corrente. Porque a empresa de comunicação, o que a gente sempre fala, né? É uma empresa LTV, né? Lifetime Value, ou seja, é uma empresa que ela tem um faturamento com o cliente durante um período de tempo. De atuação, né? De atuação. Né? Nós somos uma empresa Grey Hair, né? Então a gente precisa de ter autoridade ou ter um grande network para que a gente consiga construir essa carteira de clientes. Então carteira de cliente foi difícil de conquistar, mas as pessoas elas começam a ter essa necessidade e a fechar novos ciclos com você quando você consegue trazer para elas uma coisa que é inerente à nossa profissão, que é resultado, né? Vamos falar de cliente, vamos falar de abordagem a cliente. Assim, Giovanni, obviamente, o Léo falou uma realidade. Quando a P&B, e nos primeiros anos, e vamos dizer assim, nos primeiros 10 anos, vamos colocar assim, convencer o cliente, né, o dono de uma empresa, o diretor de marketing, enfim, quando tinha, né? Quando tinha diretor de marketing, a contratar o serviço de uma agência, assim, né? Até conseguir que isso se tornasse alguma coisa mais comum, levou-se um tempo. Eu quero te perguntar assim, hoje em dia, né? Quais são os argumentos que você usa quando você está frente a frente com um dono de empresa? O que foi que o Léo falou? O cara tem um senhor produto, presta um senhor serviço e tal, faz aquele negócio perfeito, mas na hora de vender negócio engata, não vai, o negócio não, sabe, não acontece. Muitas das vezes até porque não ouviu o cliente. É isso. Faz um produto, presta um serviço e não ouviu o cliente. Qual que é o argumento como você conversa com as pessoas, assim, com esses donos de empresa? Excelente pergunta. Ela me permite esclarecer a forma que a gente trabalha no mercado, Marcinho. O que acontece hoje? Mas você é realista? Eu digo assim, você fala tipo, tá ruim, isso aqui vai dar ruim. Então... Porque tem uma hora que você tem que ser meio que mãe, né? O que acontece? A gente vende o que o cliente precisa, não o que ele quer comprar. Aí já está a diferença. Muitas das vezes a gente chega no cliente, o cliente está pensando algo que não vai gerar resultado para ele. Às vezes ele quer pegar um atalho, às vezes ele quer agir de uma forma que ele vai continuar fazendo mais do mesmo. Entendeu? Então o que a P&B faz? A P&B eu chego, comercialmente falando, analiso o cenário todo daquele cliente, aí analiso todo, tomo uma análise mercadológica para ele, aí tá a diferença da P&B das agências, gratuita, né? De forma gratuita, das agências que nasceram agora, porque nós somos uma agência 360. Nós não trabalhamos só com marketing digital. Nós não nascemos na era digital. Então, especifica pra gente o que é 360, gente. Pra quem tá em casa e não sabe a Então, diferença. uma agência 360 é a agência que trabalha com as multiplataformas. A gente trabalha com pesquisa de mercado. Né? Nós trabalhamos com pesquisa de mercado, nós trabalhamos com a mídia off, com a mídia digital, com inteligência de mercado. Então, o que a gente faz? A gente faz com que o cliente, quando ele entra na agência, não precisa de procurar outro profissional para trabalhar a comunicação dele. Nós desenvolvemos sites, nós fazemos todo um trabalho com o cliente junto ao CRM. Só para fazer um adendo, na verdade, são as mídias de massa, né? São as mídias tradicionais, como jornal, TV, rádio, enfim, todas essas mídias. Todas as mídias off, e tem o digital. Hoje o digital ele é a porta de entrada da agência, né? Mas como o Giovanni bem falou, e vai continuar o raciocínio, nós trabalhamos a estrutura omnichannel, ou seja, de
de A a Z. Unidade. De unidade. E somos especialistas em brand. Nós temos mais de 2.000 marcas no portfólio, dentro e fora do Brasil, né? Então a gente tem aí uma história de 30 anos, nos deu essa condição de trabalhar para diversos nichos de mercado. Continuando sua pergunta, Marcinho, daí a gente conseguiu construir grandes cases. Às vezes, naquele momento, o cliente não entende, não fica satisfeito. Ah, mas eu quero comprar isso aqui, ó. Cara, mas não vai resolver seu problema. Isso não é o caminho que você tem que seguir. Sim. Então, o que a gente faz? A gente faz essa análise, eu vou, sinto o cliente, levanto as dores dele, entendo o que ele está passando, trago para o time, a gente senta, fazemos a 4 mãos, o planejamento, o estrategista digital, a galera da criação, para a gente dar uma devolutiva para o cliente. Aí a gente chega com um projeto para ele. Aí que entra a estratégia. Com ele, né? Individualizado porque ele realmente precisa. Daí a gente consegue gerar os cases que a gente gerou nesses 30 anos, case de resultado de várias formas. Às vezes sem fazer nenhuma publicidade, só com a aplicação de uma pesquisa, às vezes com a propaganda de fato. Então, assim, inúmeras situações com resultados reais. E quais são as maiores dores, assim, as mais comuns, assim, que você encontra? Quais são as maiores dificuldades dessas pessoas? Por exemplo, fazer um produto e esse produto não vender, ou não ter dificuldade de ouvir, ou de entender esse tanto de plataforma que a gente tem hoje em dia? Então, são várias as dores, né? Mas o que eu tenho mais enfrentado no mercado hoje são as empresas que estão fazendo muito volume sem estratégia. Volume de conteúdo? De conteúdo, de criação, o que acontece? E de produto, às vezes, né? A IA veio para facilitar, certo? Só que todo mundo caiu numa vala comum, esqueceu a estratégia, cria um prompt para criar uma campanha, para criar um post, mas esqueceu a estratégia. Porque a IA ainda não tem um repertório, ela não sente a emoção que a gente está sentindo aqui agora, entendeu? Ela, muitas das vezes, ela não observa a dor que o mercado local tem, esse dado ainda não está na internet. Então, o que acontece? Eu tenho observado muito que tem muito empresário deixando dinheiro em cima da mesa, acreditando que está fazendo uma boa comunicação, mas não está. Está faltando estratégia, está faltando aferir resultado mensalmente. Então, o que a gente tem feito em muito desses clientes? Acendido uma luz no fundo do túnel. A gente está mostrando para ele a questão da estratégia. A IA é importante. Ela soma no processo. Sim, com certeza. Só que existe ainda esse profissional, que nem o Léo falou, com a experiência, expertise que a gente tem em 30 anos de mercado, inovando a cada ano, para trazer soluções que ainda não tem gerado com a IA. E essa questão toda, principalmente, Léo, o que a gente tem visto, assim, por exemplo, feed de Instagram, aquele layout padrão de chat GPT, assim. Existe, obviamente, um lado que é de dar acesso a gente que talvez não teria marcas e empresas que não teriam condições, por exemplo, de bancar uma PIB. Sim. Isso é uma realidade. A gente não está aqui fazendo, é caro, é barato. Não, é uma realidade. Não tem que generalizar isso também. É normal. Mas existe também aquele, vou dizer assim, a preguiça de sair do lugar comum, sabe? Tem uma coisa meio que status quo, sabe? De querer ficar... Eu vou seguir que a tendência, todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer assim. E isso acaba também deixando ainda mais difícil o mercado da comunicação profissional, né? Porque a gente está dividindo agora a atenção com um prompt que você faz lá e vai se reproduzindo durante muito tempo. Como conversar com essas marcas, assim, principalmente aquelas que estão mais atentas à continuidade do negócio, de que tendência ela passa e que a gente precisa entender exatamente isso? São duas coisas. Primeiro, eu uso uma brincadeira que eu falo com todo mundo, que nós estamos na era de separar o joio do tigre, porque do trigo ficou para trás, né? Então a gente tem que começar a entender isso agora. Nenhuma alusão aos aplicativos de jogos aí, né, gente? São problemáticos, inclusive. Então, na verdade, é o seguinte, o Giovanni bem citou, né, que hoje as pessoas geram conteúdo por IA de forma descontrolada, né, e pasteurizaram a linguagem e a parte
O visual. O visual e a parte de textual. Bom, o que é importante, você não cria exclusividade, uma grande marca, um grande player, ele não vai ter nenhum tipo de posicionamento fazendo o que todos fazem, né? Então, se você tem uma linguagem genérica, você cai na vala comum. Quando você começa a ter uma preparação, quando você começa a ter uma identificação de que eu preciso ter uma linguagem, eu preciso mostrar os valores da minha empresa, os valores da minha marca, isso acaba criando aí um nicho profissional. Porque não existe nenhuma IA que ela vai conseguir determinar, como o Giovanni falou, a dor desse cliente, né? Vai conseguir entender e transformar isso num posicionamento mercadológico. Então, o que nós temos que entender é que os profissionais, eles não estão sendo substituídos pelas inteligências artificiais. Inteligência artificial, ela não pode ser muleta, ela tem que ser ferramenta de desenvolvimento profissional e desenvolvimento de processos. Se você utiliza aquilo, somente os profissionais rasos, assim, na verdade, a gente tem que, falar, verbalizar. Os profissionais rasos foi um grande negócio, porque agora eles estão sobrevivendo para as empresas pequenas que só podem pagar isso. Beleza, né? Agora, que não demanda muita coisa, muito esforço. Exatamente, né? Então, assim, agora, para as grandes empresas, você tem uma complexidade ou outra, você tem um planejamento estratégico de aplicação de BUD, né, que é o financeiro, né, esse investimento financeiro anual, você tem toda uma estratégia para fazer com que aqueles resultados se aproximem dos objetivos da empresa. Porque toda empresa tem um planejamento estratégico, seja ele a médio ou a longo prazo. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de comunicação, as pessoas acham que comunicação, e o que a turma desses coaches e estrategistas digitais mais rasos estão na internet, de que coach vou vender, criação de lead, entrega de lead, você tem que ter CRM, porque eu vou te entregar lead na porta e tal. Olha, nós temos inúmeros clientes na agência, que o nosso negócio não é lead, é posicionamento de brand, é posicionamento de marca. Então, os objetivos de comunicação são completamente diferentes. Né? Então, por exemplo, nós temos contratos lá na agência, por exemplo, que os conceitos não podem ser criados por inteligência artificial. Você não pode perder esse lado humano. A marca, ela tem falhas também. Né? Quando você fala... não é só lead, é posicionamento de marca, deixa mais claro. O lead, na verdade, é o contato. Você faz uma ação e você retém o contato, seja o WhatsApp, e-mail, enfim, o Instagram da pessoa, para depois tentar ali, de alguma forma, ou se relacionar ou vender alguma coisa para ela. E esse posicionamento de marca, o que é isso na prática, para quem não entende, Léo? Tá, vamos lá. Vamos começar a separar, então, o que essas empresas querem a todo custo lead, né? É praticamente o que acontece no varejo. Você tem uma demanda, você tem uma oferta, você tem um produto sendo vendido abaixo de valor de mercado, você tem uma venda casada. Você anuncia que você vende. Então, por exemplo, se todo mundo está vendendo uma caneta a R$10 e eu estou vendendo a R$7, se eu anunciar, eu vou vender mais do que todo mundo que vende a 10. Concorda? Sim. Então, basicamente, isso é a promoção, tá? Então, é você vender um valor de produto mais baixo e você vai vender no volume, né? Então, isso é o lead. Então, eu vou trazer para aquele cara o cliente pronto para comprar, tá certo? E aí você tem, óbvio que cada plataforma acontece de um jeito. Você tem a ponta do funil, entendeu? Fundo de funil, enfim. Não vou entrar nesses aspectos. Rede social tem um tom, se eu entrar nesses aspectos vai ficar dificultoso para o entendimento, né? Mas vamos colocar, por exemplo, posicionamento de brand. Quando eu tenho uma empresa de serviço, eu não tenho um produto específico, não é tangibilizado, o que acontece com isso? Eu tenho que vender posicionamento, autoridade, porque você vai falar assim, pô, eu vou contratar esse cara que eu não conheço, vou colocar dentro da minha empresa. Experiência, né? Experiência. Então isso, você depende de trabalhar a marca com todos os conceitos e valores dentro do mercado. E o prompt não vai dar. Não vai não. Né? Tem pessoas que vão até fazer durante o processo algumas coisas com auxílio de IA, mas olha, ele, como eu falei, ele não pode ser a muleta profissional, ele tem que ser ferramenta de trabalho para que você possa exponenciar o profissional dentro das características. Eu, por exemplo, dentro da P&B eu tenho um hub de estratégia, onde eu coloquei os 10 principais livros, os 10 maiores estrategistas do mundo, e quando eu coloco uma estratégia de um cliente que eu desenvolvi, por exemplo, a gente começa a conversar se aquilo é aplicável ou não.
Teve uma estratégia que eu criei para um cliente, especificamente, que ele falou assim, não, isso não vai dar certo. Só que eu comecei a alimentar, aumentei o meu prompt, comecei a alimentar e conversar e falando, olha, mas no meu mercado funciona assim, assim, assado, desse jeito, temos características tais e tais e tais. Eles falaram assim, opa, então pode ser que funcione. Que funcione. Mesmo assim, nós implantamos e deu certo. Né? Então, é como fazer isso, é como você dialogar com uma ferramenta dessa para que você consiga tirar o máximo da inteligência para aplicar e dar resultado para o seu cliente. Eu acho que hoje o momento e a acessibilidade à informação é tão grande, mas é saber utilizar isso de forma inteligente. Eu acho que a IA ela precisa ser utilizada de forma profissional e inteligente. Né? Hoje está aí todo mundo falando que os grandes profissionais de hoje serão as pessoas que criam prompt. Bom, aí quando você ouve um negócio desse, Marcinho, sabe o que eles estão falando comigo? É que os profissionais novos eles não têm repertório suficiente para criar prompt. Não tem repertório, não tem bagagem suficiente, ou seja, as coisas são muito rasas. Mas faz sentido. Não faz sentido? Você poder trabalhar com criatividade, com originalidade, você precisa consumir coisas, consumir informação, conseguir outras referências, outros insights, assim, né? Porque senão você vai ficar muito limitado àquele tipo de coisa, né? Porque mais ou menos cai nesse campo da IA. Se você tem sempre aquele mesmo jeitinho de fazer, vai seguir daquele jeito. O Giovanni citou uma coisa aqui na resposta dele, que ela é extremamente pertinente, sabe? Quando ele fala o seguinte... Hoje as pessoas não olham a empresa com mais profundidade para um ciclo vindouro, com projeções. Elas fazem e querem demandar conteúdo e vai colocando aquilo de forma a saturar qualquer tipo de feed, qualquer tipo de scroll que você vai fazer dentro de uma rede social. Então, por exemplo, quando você chega lá, o Giovanni, a gente vem conversando, todos os dias a gente conversa, e ele fala comigo, cara, eu cheguei no cliente hoje, e o cliente, na hora que a gente vai fazer a análise do cliente, o cliente não tem nada, não tem uma estratégia, não tem absolutamente nada. Como que você faz quando você chega lá, não tem nada do zero, e aí você tem que fazer um letramento mesmo do cara? Então, a gente chega... É mais fácil quando não tem nada ou quando já chega com uma coisa mais ou menos pré-determinada e que você vê que não tem muito sentido? Porque também tem isso, né? Então, o desafio maior, Marcinho, é quando o cliente não enxerga a comunicação como um pilar de gestão, igualzinho o Léo citou. Só voltando um pouquinho do que o Léo estava falando aqui, o brand é o seguinte, quando você não trabalha ele da forma que precisa trabalhar, é importante a gente ressaltar aqui que essa empresa ou esse prestador de serviço, ele vai estar sempre posicionado na vala de preço. Que é perigosíssimo, inclusive, né? Aí você está sempre correndo um risco aí de não chegar nem em ponto de equilíbrio. Então, isso é muito importante. Agora, quando a gente chega no cliente, que muitas das vezes tem vários perfis de cliente, e quando ele não enxerga como um pilar de gestão a comunicação, a gente tem todo um desafio de criar uma cultura com aquele cliente, de apresentar o relatório de uma forma que a gente vai explicar através de números. Aí nós temos ferramentas que hoje... Tipo, sem essa ação foi tanto o seu resultado, com essa ação você teve tanto. Soma e faz... Não, mas na verdade, hoje a gente já tem ferramentas que já nos traz hoje como que está a percepção de análise SEO do site. Vai aprofundando mais ainda. Vai aprofundando a análise SEO das redes sociais dele, para a gente explicar para ele, porque ele entende que ele está fazendo uma excelente comunicação. Entendeu? Aí quando a gente começa a mostrar para ele aonde ele se encontra e traz um choque de realidade para esse cliente, ele passa a ter outra visão. E o relacionamento muda com a agência? Gera confiança. E agência é confiança. Por quê? Que nem a PIB. Nosso nome já fala, PIB, preto no branco. Transparência, honestidade na negociação. Eu falo que tudo muda. O comportamento do consumidor muda. Os canais de comunicação mudam, a agência muda, mas os nossos princípios não mudam, que é a honestidade, transparência, que a gente carrega nesses 30 anos. Você pode colocar o Léo dentro de uma sala, eu dentro de outra, o Luciano dentro de outra, e nós temos enormes diferenças, mas nossos princípios são os mesmos. Isso sustenta o nosso negócio, que nem o Léo falou. A gente ultrapassou várias crises, de fato, mas nós nunca perdemos nossos princípios.
Nós nunca negociamos numa mesa os nossos princípios. Por isso que a gente mantém hoje uma agência que está com todo o entusiasmo de crescer ainda mais e, de fato, levar para esses clientes que não têm a visão ainda de uma comunicação com estratégia, de uma comunicação que, de fato, vai fazer uma diferença no negócio dele. Recentemente, Marcinho, eu recebi uma ligação, como eu atuo mais na região centro-oeste, de um cliente agradecendo por uma pesquisa que nós fizemos há 5 anos atrás para ele. Ele é dono de um mall, que chama Fábrica Mall, um shopping em Pará de Minas, que ele queria levar um grande âncora para a cidade. E ali ele queria que a gente fizesse uma apresentação para esse grande âncora. Aí eu voltei para dentro da agência conversando, o Léo, planejamento, não, nós precisamos fazer uma pesquisa, mas a pesquisa tem que ser maior, porque só a cidade Pará de Minas não comporta. É pouco. Para esse grande player. Aí o Léo criamos toda uma estratégia junto do Instituto de Pesquisa. Daí, a gente conseguiu fundamentar em cima de números e justificar a vinda desse uma grande perspectiva para além daquele período, né? Em plena pandemia, shopping inaugurou shopping inaugurou e veio a pandemia. Aí, olha para você ver o desafio, né, que ele enfrentou. Depois, pós-pandemia, ele teve que... Aí a gente entrou com essa pesquisa até para entender... Vocês fizeram toda aquela campanha de abre, não abre, flexibiliza, não flexibiliza, todo esse processo, né? Não, fizemos todo o processo, assim, comunicacional. Se comunicando com as pessoas mesmo, né? Primeiro, para aumentar o faturamento da receita do FTP do shopping. Criamos um Media Kit para vender o espaço que tinha dentro do shopping. Depois nós aplicamos essa pesquisa para gerar viabilidade, vir grandes âncoras. E recentemente ele ligou que a Rene tinha fechado com ele. Entregou o nome do... Entregou o nome do player. 10 milhões Vai de que ela vem investimento. anunciar aqui no Betimcast também, né? Estamos aí, com as portas abertas. 10 milhões de investimento na cidade. Então, depois de 5 anos desse estudo. Então a gente pode dizer, então, que comunicação, marketing, não é uma matemática simples, que tipo... comprei hoje, servi amanhã. Não é. É uma coisa que também tem essa coisa do analisar mercado, perspectiva para longo prazo. Tudo isso passa por isso. Tudo passa por isso. Você bem sabe, né? Você é um profissional da comunicação, né? Você sabe, é um storytelling, né? Eu falo que é o seguinte, a trajetória de sucesso, ela depende de um planejamento estratégico, né? Então, o ponto A e o ponto B onde você quer chegar. Né? Então, como fazer a ligação desses dois pontinhos? Né? E quais percursos, e o que você vai ter que fazer? Em termos de investimento, em termos de planejamento de ações que você vai fazer. Você vai planejar esse período para que isso... Agora, é óbvio que são aqueles 3 esforços que eu falei anteriormente, né? Que é o esforço emocional, o de trabalho e o financeiro. Né? Uma das coisas que faz com que você antecipe e dê celeridade ao processo, realmente é o financeiro, né? Uma coisa é porque tem muita gente hoje que quer investir na internet, acha que a internet é a solução do mundo, né? Quer investir 1.000 e ter 100 mil de retorno. Né? As coisas são proporcionais, são responsáveis, né? Aquelas pessoas que vendem terreno no céu são outras pessoas, né? Então você tem que saber até onde e com quem vai se dar, com quem que você vai conversar. E dinheiro não aceita desaforo, né? Não aceita. Por aí, né? Não aceita desaforo, mas as pessoas estão esquecendo, que é muito importante, sabe, Marcinho? São das mídias tradicionais, né? Porque elas criam autoridade, são determinadas... Validam todo o processo, porque a percepção, o consumo da informação, quando você percebe, você olha, onde que eu li sobre isso, em algum lugar eu tive aquilo. Então uma coisa vai avalizando a outra, né? Então é um processo, né? Que as pessoas hoje elas estão muito singulares no que tange a investimento somente em rede social, achando que aquilo vai resolver o problema do mundo. Eu acho que os meios são complementares, né? Então é a junção do meio off, que são as mídias de massa, com o meio on. Eu acho que essa jornada, que a aplicação do Omnichannel, que eu falo, são os múltiplos canais, que você vai conseguir realmente um resultado que você espera dentro da sua empresa. E essa conexão entre essas mídias e com que elas se dialoguem é o pulo do gato, é a cereja do bolo. Quando você consegue fazer isso, você tá feito. Resultado é só venda?
Não. Não. Por quê? Disserte. Justifique sua resposta. Bom, eu vou puxar um pouco antes do Giovanni. Também acho que não. Acho que não. O resultado não é só venda. Na verdade, por que não? Venda é muito importante. Venda é sempre muito importante. Muito importante. Né? Mas porque não ela é que faz tudo. com que você segure toda a cadeia de prestação de serviço. Entendendo Né? que você compra uma vez. É, E aí, para você se tornar recorrente, isso. para esse processo ser recorrente, ou seja, você voltar a comprar, É. algumas coisas precisam entrar nessa jogada, né? É. E posicionamento de marca é um. Experiência do cliente. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que resumir sempre uma marca é na própria experiência e no próprio valor que eles conseguem identificar na sua marca. Então, quando eu falo nisso, não é o resultado, ele depende do resultado, né? Se é o resultado para a sua empresa ou o resultado para o seu cliente. Porque, obviamente, nenhum cliente vai ficar na P&B por causa dos meus olhos verdes. Até porque eu não os tenho, né? Então, a brincadeira... E nem porque é P&B, porque se não trouxer resultado para ele, vai embora. Simplesmente Pronto. você vai quedar o ciclo. Exato. Né? Você vai quedar o ciclo. Então, assim... Tem almoço grátis não, irmão. Não tem. Então, por exemplo, não adianta o Giovanni trazer um grande player para dentro da agência, uma grande conta para dentro da agência, se a gente não tem, primeiro, a condição de atuar para aquele cliente. Porque também tem nicho de mercado. Entendeu? Por exemplo, nós temos uma especialidade em serviço e indústria. Até porque a nossa região é muito vocacionada para a indústria. Né? Na parte de produto, nós temos, lógico, que players de varejo que estão conosco há 16 anos aí, né? Uma rede de supermercadista. Mas não é que nós não atendemos, não é esse o fato. O fato é que... Em algum momento acaba direcionando. Né? Acabamos direcionando, né? Porque a indústria sempre foi muito desassistida, né, pela comunicação, e eles deram pouca importância. Eles tinham os varejistas, eles tinham o cara que fazia o pós-venda, o SDR, enfim, eles tinham uma outra forma de fazer comunicação, eles colocavam esse B2B dinheiro. também é uma coisa muito assim, eu já tenho meio que quem vai me comprar, né? É uma coisa meio determinada, direcionada, mas o mercado mudou ao longo desses 30 anos e, obviamente, essa realidade não é mais a mesma, né? O B2B também precisa anunciar. Ele Hoje precisa, né? Hoje as grandes marcas, as grandes indústrias, elas estão vendendo no Mercado Livre, as lojas oficiais. Sim. Então o cara, ele está procurando, ele está vendendo, ele não está precisando mais do varejista, ele não está precisando mais de alguém para vender e representá-lo, um representante não. Ele está vendendo diretamente para o mercado. E eles começaram a ver a necessidade da propaganda. Antigamente eles tinham necessidade de quê? Da comunicação na parte do endomarketing, né? Que era a parte da comunicação interna da empresa, na parte de CIPA, na parte, enfim, de alguns outros objetivos de comunicação. Sinalizações e tal, extremamente importantes. Nós também somos especialistas nisso. Mas hoje eles estão vendo a necessidade da publicidade aplicada, propaganda aplicada para venda. Né? Então hoje a gente tem aí, ou se não, para conquistar novos clientes, como eles nunca tiveram esse tipo de preocupação. Né? Então a gente está aí desenvolvendo um grande mercado, já tem muito tempo que a gente está nessa área da indústria também. Então você acha que, além da venda, o se relacionar também é muito importante? As marcas se relacionarem? E tem mais, Marcinho. Recentemente nós fizemos uma campanha... Sem contar de ESG, né? Que a gente poderia enveredar para um outro lado aqui de responsabilidade socioambiental e tal, que também são coisas que hoje, há 30 anos atrás, não era nem discutido. Hoje é um ator importantíssimo. Até porque os grandes players, ou seja, as multinacionais, não contratam empresas que não têm verdadeiramente a aplicação do ESG. Como que é, assim, ali na... Só para você ver, que eu vou te trazer uma evidência aqui. Como a gente atua no setor privado e no setor público, recentemente a gente fez uma campanha... E é diferente, né? É totalmente diferente, uma responsabilidade maior no setor público, porque não é facultado fazer a publicidade, é obrigatório. Por exemplo, olha nessa situação. A cidade passando por uma calamidade em relação à dengue, houve 3 óbitos no ano anterior, e quando a gente entrou com a campanha, um lira de 6,8, se eu não me engano, alto. Que é um levantamento, né? De índice de infestação por imóveis. Isso. E a gente entrou com a campanha junto com toda uma estratégia, junto à Secretaria de Saúde. Nós não tivemos nenhum óbito. E o lira passou para 0,8. Caiu. Caiu assim, Drástica. sem nenhum risco.
Ou Não, seja, já tem, inclusive, lembrando que as secretarias, o Ministério da Saúde já determina recursos específicos para combate à dengue, né? Então, Olha pra você ver arbovirose. Então, olha um a negócio que responsabilidade. É vida. tem recurso, ou seja, nem é falta de recurso. O que eu tô falando aqui? É vida. Olha que responsabilidade, olha que importância disso. Outro fato importante, até hoje, esse cliente, quando ele me vê, me abraça mesmo. Por quê? Ele tinha um projeto de abrir uma clínica popular na cidade de Pará de Minas, e ali ele ia fazer todo o investimento que ele reservou a vida inteira dele, como executivo, numa multinacional, uma grande clínica. Chegou já demandando, aí que eu te falei lá atrás, nós não entregamos o que o cliente quer, nós entregamos o que o cliente necessita. Projeto, criação de marca, apresentação para a clínica, para o mercado, projeto de introdução no mercado. Já pediu essa proposta. Só que antes disso, o que a gente fez? Peraí, vamos voltar um pouquinho atrás. De onde você tirou a viabilidade desse negócio? Para a gente entender qual que é o potencial do negócio, para a gente também definir qual o montante que vai ser investido nesse projeto. Ele falou assim, não, eu fiz só um projeto financeiro de viabilidade. Só pelo feeling dele. Você estudou o mercado? Não. Como assim estudar Muito o comum, mercado? Inclusive, né? As pessoas não estudarem mercado, né? Eu falei assim, não, então... Por isso que tem esse tanto de loja de açaí, uma atrás da outra, né? O povo vê que tá começando e vai fazer igual. Aí nós fizemos uma pesquisa, o negócio dele deu inviabilidade. Não era viável. Por quê? A população estava extremamente satisfeita com o atendimento do SUS. Ninguém estava disposto, por mais barato que fosse a consulta naquele momento... Naquele lugar, naquela região? Não. Ele já tinha alugado o ponto, já tinha contratado contabilidade, já tinha contratado gerente. Já tinha tocado. Já estava assim, a todo vapor. Ele deu um passinho para trás, recuou, economizou 97% do valor que seria investido. E até hoje ele para e fala, nossa, meu dinheiro está rendendo até hoje, cara. E ele já tinha conquistado 2 orçamentos no mercado. E ele não tinha feito nada. O nosso seria o terceiro orçamento. Não. Qualquer empresa de publicidade, se uma empresa dessa chegasse, se um cara desse chegasse, falou assim, ó, eu preciso fazer a introdução da minha empresa no mercado, eu preciso fazer a criação da marca e tal, o cara falou assim, ó, o orçamento tá aqui, vamos fazer e vamos tocar, não é? Não se preocuparia com o básico, que era o mercado. O mais demanda. Ele demanda para isso? Ele já tinha 2 orçamentos na mesa, o nosso seria o terceiro. Quase que um desencarrego, né? Não, tipo assim, ele além de perder toda a economia que ele fez durante toda uma trajetória profissional e o esforço emocional. E a frustração que viria com isso. E sabe se lá a decepção. Poderia ser um prejuízo maior, poderia Entendeu? ser uma coisa, um buraco negro que virasse um problema ainda maior, então, assim, né? Então, tá vendo? Não é só vendas o resultado. Então, isso nos enche, de uma certa forma, de responsabilidade e também de satisfação de poder contribuir. Seja a hora no mercado público, seja a hora no privado, seja a hora no terceiro setor. E responsabilidade financeira você tem que ter em todo momento, né? Dinheiro não nasce em pé, né? No exemplo da sua própria casa, da qual você trabalha, no jornal O Tempo Diário, nós trabalhávamos na época para o Super Notícias. O Super Notícias tinha as promoções, né? Você juntava selinhos e trocava e tal. Ele tinha feito uma parceria. Tinha um fenômeno, uma coisa sensacional, né? Naquela época nós tínhamos trabalhado. O Super Notícia fez uma parceria com uma editora em São Paulo, sabe? E essa editora vendia livros didáticos, livros, né? Enfim. E fizemos a estratégia, tínhamos feito outras estratégias para essa mesma parceria, né, entre o Tempo e essa editora. Sensacional, conseguimos vender todos os livros, nós tínhamos, obviamente, uma meta, né, para poder bater, enfim. Então, eles faziam os investimentos na parte de comunicação, a P&B fazia a estratégia toda, fazia a criação de todo e lançávamos o produto para a junta dos selinhos lá do jornal Super Notícia. Né? E teve um dia, numa mesa de negociação, esse cara de São Paulo, essa editora, virou e falou assim, não, retira da Rede Globo
este valor e reloca ele para out of home, que era na época backbus, que é a traseira inteira do ônibus, né? Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, e para painéis de metrô, eu virei para ele e falei assim, amigo, deixa eu te falar uma coisa, não vai dar certo. E aí expliquei tecnicamente naquela época e tal, enfim. Ele falou assim, não, por minha conta pode fazer. Beleza, o que o jornal fez? Como ele era parceiro, ok, se é por conta dele, faça o que ele está pedindo. Passou-se 3 ou 4 dias, né? O tempo nos liga, né? E falando assim, traz a equipe para cá, vamos conversar. O que aconteceu? Falou, não, precisamos conversar sobre a campanha. O fulano de tal dessa editora está descendo para Minas Gerais e quer conversar conosco. Aí quando ele sentou na mesa na minha frente, ele virou para mim e falou assim, olha, não está dando certo não. O que aconteceu? As outras todas deram certo, né? Aí eu comecei a rir. Falei assim, eu falei para você. E era a mesma pessoa? Mesma pessoa, era um dono, né? O que falou que não, por minha conta era o mesmo. Por minha conta é o mesmo, voltou. Aí ele chegou, voltou e tal, e falou assim, e se nós colocarmos o mesmo dinheiro na Rede Globo por causa de 3 ou 4 dias? A meta era 80 mil livros dia. Então nós já não conseguimos fechar a conta pelo período que tínhamos. E aí eu falei assim, se você colocar tudo na Rede Globo, nós podemos empatar a campanha. Mas grandes lucros nós não teremos mais. Por causa de 3 ou 4 dias, ele falou assim, pode colocar o dinheiro na Rede Globo para poder fazer o composite de comunicação naquela época. E aí a gente conseguiu trazer tudo que a gente tinha, né? E aí, pelo menos nós fechamos no azul, né? Então, pra você ver a responsabilidade. O problema poderia ser do maior. Poderia ter sido muito maior. Bom, gente, nosso papo tá chegando ao final. A gente tem, né, esse papo bom, conversa boa, tem hora para começar, mas também tem hora para acabar. Mas antes da gente terminar, eu vou passar um institucional que a PIB fez em comemoração a esses 30 anos, que tem uns 3 sócios. Quem não conhece ainda vai conhecer o Luciano, que tá nesse vídeo também. A gente vai passar, a gente vai ver. E depois, na volta, a gente vai falar rapidinho sobre o futuro. Vamos lá. Aos 30 anos, vimos o mundo mudar e mudamos com ele. Nossa evolução é contínua. Fomos do analógico ao digital, da prancheta aos softwares avançados. Vimos a internet nascer e crescemos juntos com o universo digital. Atravessamos crises, pandemias e revoluções de mercado. E aqui estamos, mais fortes, mais experientes e prontos para mais do novo. Em cada trabalho, aplicamos uma nova combinação de cores. Para cada desafio, moldamos uma nova forma. Atendemos do setor público ao privado, do varejo local ao comércio internacional. A PIB é feita de gente. Ensinamos quem chega e aprendemos com quem tem sede de inovação. Construímos relacionamentos que duram décadas, baseados na ética e na entrega real. Para construir 30 anos de história, não existe uma fórmula mágica. Existe talento, dedicação, adaptação e aprendizado. Nossa trajetória fala da nossa essência transformadora. Fala da matéria-prima infinita que utilizamos para converter ideias em realidade. Criamos marcas, nomes, campanhas, fizemos rir, chorar e pensar. Mas o que realmente fizemos foi dar cor e forma ao sonho de alguém. Primeiro quero dar parabéns, né, para os meninos lá da agência que fizeram esse vídeo, né? Equipe bacana demais. Bom, vamos falar de futuro? Vamos. Quem completa 30 anos quer completar mais, quer também chegar, né, à longevidade. O que vocês estão planejando para, né, a agência e como que vocês estão enxergando o mercado? Vou começar com o Giovanni e termino com o Léo. Do ponto de vista comercial, assim, como é que tá as perspectivas de vocês, assim? Então, são 30 anos inovando, Marcinho. E recentemente a gente buscou conhecimento em São Paulo, a gente fez alguns treinamentos em São Paulo para entender como que está o mercado, encontramos com profissionais da nossa área de todo o Brasil. E lá a gente aprendeu uma coisa assim muito simples, é focar nas frutas baixas. E aí a gente visualizou um cenário para os próximos anos que vai nos dar uma segurança, um crescimento da forma que a gente quer, porque
a gente é muito grato, porque a gente não construiu 30 anos sozinho. Sim, gente. Tem A isso, cada muita gente. profissional que passou durante a nossa história, a cada Inclusive fornecedor- eu, né, gente? Inclusive Isso. você que esteve conosco, fez parte da PIB, fez parte dessa Isso, história de 30 Exato, anos, né? Inclusive eu. E assim, a cada profissional, a cada veículo, a cada fornecedor que ajudou a construir tijolinho por tijolinho durante esses 30 anos, a gente sempre visualiza crescer. A gente tem aí, comercialmente falando, eu tenho uma meta aí de a gente crescer no mínimo 100%. E eu espero que cumpra, viu, Giovanni? Entendeu? Mas assim, dando um novo foco nisso tudo que a gente trouxe de São Paulo, porque a gente pôde entender o que estava muito mais perto da gente, o nosso objetivo. Então, assim, que nem o Léo falou, o nosso desafio é evoluir cada dia com clientes que tenham um ticket médio maior, que a gente possa entregar de fato aquilo que a gente propõe entregar para eles, que é todo essa estratégia serviço, 360, entendeu? Que a gente pode oferecer, que a gente tem condições e a gente já oferece para alguns clientes, entendeu? Então, com isso, o que eu visualizo? Um crescimento onde que a gente possa, de fato, valorizar ainda mais aqueles profissionais que estão vestindo a camisa com dedicação e entregando muito, entendeu? E crescer de uma forma que a gente mantém essa governança que a gente criou dentro da agência, essa governança administrativa, que a empresa possa ter, assim, ser sadia ao longo dos anos, entendeu? E vindoura, né? É. Provocação, seu Leonardo. Recentemente não, há um tempinho atrás, uma pessoa esteve aqui, sentou nessa cadeira e ela fala uma coisa seguinte, que com a inteligência artificial, com essas novas tecnologias, as agências de publicidade e comunicação estão com seus dias contados. Você concorda com isso? Não, não concordo, né? A comunicação continuará sendo feita por pessoas. Nós valorizamos muito as pessoas, os profissionais que estão conosco, da qual você fez parte da equipe, né? Nós temos uma história que construímos marcas com valor, construímos marcas com pessoas, né? Como eu falei, nós temos que utilizar toda a tecnologia disponível, né? Então, toda a inteligência artificial dentro dos processos, de exponenciar todos os profissionais e ajudá-los também nessa trajetória. Agora, nós não podemos achar que seríamos facilmente... Os profissionais rasos, sim, sabe, Marcinho? Os profissionais que realmente não têm bagagem, não têm... Mediano para baixo. Do mediano para baixo, é lógico, né, que vão ser substituídos. São facilmente substituídos. Agora, os bons profissionais, aqueles que detêm realmente algo, né, para contribuir dentro de um processo... Esses não, esses realmente eles ainda vão fazer parte de uma longa história aí dentro da comunicação e dentro de todas as áreas ainda, né? Hoje eu não vejo isso. Quem sabe daqui a 30, 40, 50 anos. Agora, se eu tivesse previsibilidade, eu jogava na Mega Sena. Então, eu gostaria só de falar sobre os dias de hoje. Inteligência artificial tem se desenvolvido muito, mas ela não substituirá os grandes profissionais. Tá certo, concordo com você. Talento é uma coisa que não tem jeito, né? Ou você tem ou você não tem. Não tem jeito. É verdade. É igual Borogodó. Ou você tem ou não tem. Não vende. Bom, gente, 30 anos de uma agência de comunicação nessas últimas 3 décadas em que muita coisa mudou e continua mudando. Não é fácil construir essa história, né? Fazer uma trajetória construindo marcas, ajudando empresas a se reencontrarem, a se ressignificarem. É realmente um grande legado. E muita coisa mudou, né, nessa história toda, mas tem uma coisa que não muda. A capacidade de entender as pessoas e transformar boas ideias em comunicação assertiva, eficaz, aquela que, acerta em cheio. Bom, vamos olhar para a nossa geral aqui, que eu vou começar primeiro. Muito obrigado, meninos, por tudo, pela história, pelas parcerias, pelas muitas e muitas comemorações que já tivemos e vamos ter, né, ao longo da história da PIB. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Não deixem um abraço pro Lu, um abraço para todo mundo lá da equipe, né? Meu carinho para todo mundo. E aí eu vou começar agora com as nossas despedidas. Bom,
Para você continuar, né, por dentro de tudo que o Jornal Tempo está produzindo, você já sabe, o nosso portal www.tempobetim.com.br é onde você vê todas as notícias, vídeos, artigos e também tem lá a nossa playlist do Betimcast. Aqui no nosso canal no YouTube, né, que você também tem alguns vídeos, alguns conteúdos. O nosso Instagram é o @otbetim, que está lá bombando. E também a nossa edição, né, de toda sexta-feira, mais de 50 anos, o off, a mídia off aí, ó, se mantendo intacta. Continua nosso jornal O Tempo circulando toda sexta-feira nos principais pontos comerciais da cidade. Para assistir, né, maratonar esse episódio e todos os outros, você já sabe, aqui no nosso canal ou no nosso portal e também nos tocadores de áudio, tá? Deezer, Spotify e etc. A gente volta terça-feira que vem com mais um Betimcast, com mais um bate-papo bacana para você se inspirar e quem sabe, né, começar, né, investir mais em publicidade, em comunicação, se comunicar melhor tanto na sua vida como no seu trabalho. Tá bom? A gente volta terça-feira que vem com mais um Betimcast. Beijo e tchau!